Tiro da saia, cabelo ao vento, e o mundo para te ver dançar. Tiro da saia, cabelo ao vento, e o mundo para te ver dançar. Excelente este tema dos Alentons, amor antigo. Vamos fazer uma pausa, uma vírgula musical dentro de alguns instantes para iniciar uma conversa que pretendemos agradável com a Isabel Barradas para nos falar das eleições presidenciais, mas não só, vamos também abordar esta terrível calamidade que assolou Portugal nos últimos dias, em que infelizmente há 5 vítimas a lamentar e muitos prejuízos materiais. Aliás, o governo português decretou o estado de calamidade para as zonas mais atingidas, sobretudo a parte do centro do país, centro e sul, e portanto, começaríamos mesmo, aliás, por analisar esse aspecto que é grave e do qual sofrem os nossos conterrâneos e o país que está, assim, numa situação difícil e que precisa de ajuda. Aliás, vários pedidos de ajuda foram já endereçados a outros países para que possamos socorrer as famílias que estão realmente em situações delicadas. Mas, melhor do que ninguém, a Isabel Barradas vai analisar esta situação antes de entrarmos concretamente na temática das eleições presidenciais. Muito bom dia, Isabel. Muito bom dia, Valdemar, bom dia, Rádio Cleideson, e obrigada pelo convite por estar aqui convosco hoje. Eu é que tenho que agradecer, obviamente, a disponibilidade, porque por várias razões. Estamos em vésperas de eleições presidenciais, a segunda volta, já no próximo fim de semana. Pensamos que serão tanto 2 dias de eleições, sábado e domingo, portanto, se está inscrito e se já votou na primeira volta, pois não hesite a votar na segunda volta. Portanto, o consulado será aberto das 8 às 19, sem interrupção, para poder exercer assim o seu direito cívico. Falaremos disso dentro de alguns minutos. Para já, pedi uma análise, Isabel, sobre esta situação terrível que assolou Portugal, a tempestade que tem um nome esquisito, Christine, mas que infelizmente para nós deixa muitas más recordações. Qual é a análise? Quais são as ilações que se tiram desta calamidade, desta terrível tempestade, desta terrível tempestade que assolou Portugal? O que é que se pode dizer? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, gostaria de corroborar aquilo que tu disseste, uma nota de pesar relativamente aos milhares de pessoas vítimas desta terrível calamidade que chegou a Portugal. Nós sabemos todos temos consciência, uns mais do que outros, mas cada vez mais que as alterações climáticas estão aí, estão bem presentes e também chegaram a Portugal e desta vez provocando a destruição à sua volta, sobretudo na região centro, onde milhares de pessoas ainda estão sem eletricidade, sem água e com os seus bens destruídos. Elevam-se hoje, portanto, a 7 o número de vítimas, 7 vítimas mortais, porque as pessoas tentam reconstruir aquilo que perderam e uma dessas vítimas, efetivamente, ao tentar reconstruir o telhado, caiu e fez uma queda mortal. É uma vítima colateral desta tempestade. O que temos que dizer é que todos estão mobilizados. Os portugueses são solidários, responderam ao apelo de solidariedade e de ajuda. É verdade que os nossos meios, a nossa proteção civil está no terreno, os nossos autarcas também, e neste momento de destruição devemos dizer que o povo português está unido, e isso é muito importante. Portanto, unido na adversidade. E essa, ao lado da minha nota de pesar, deixo essa nota de esperança, que é que também nos podemos unir na adversidade.
Com certeza, e mais que nunca, obviamente, sobretudo que há situações dramáticas de famílias que perderam tudo, e nós sabemos que não é fácil, sobretudo que para ter direito ao seguro, para que os seguros consigam realmente dar uma ajuda, ou pelo menos corresponder àquilo que os proprietários das casas que perderam, os terrenos, é muito demorado, e por isso há realmente famílias e há associações portuguesas que estão a pedir ajuda para que possam, de certa maneira, colmatar esta situação que é algo dramática. Isabel, vamos então agora falar das eleições, a segunda volta das eleições presidenciais. A Isabel Barradas faz parte da Comissão de Apoio à candidatura de António Seguro, e António Seguro, que estará, como sabem, que ganhou a primeira volta em Portugal, convém referi-lo, perdendo em contrapartida noutros países como a França, nomeadamente, mas ganhando também noutros, contrariamente àquilo que se pôde ler nos canais sociais, ganhou noutros países, como por exemplo a Bélgica e a Alemanha, obviamente, coisa que foi... que portanto, o partido de extrema-direita de André Ventura assinalava como vitória do seu candidato. Queremos aqui dizer, sem tomar, obviamente, partido por este ou aquele candidato, mas podemos dizer-lhe que, efetivamente, não, o Seguro ganhou nesses dois países. A verdade deve ser dita. Portanto, a segunda volta das eleições, no próximo fim de semana. Na parte que nos toca, nós, a comunidade portuguesa, poderemos ir votar, portanto, no sábado, a partir das 18 até às 19, no Consulado-Geral de Portugal, da sua área de residência, neste caso nós, em Bordeaux. E, portanto, uma segunda volta que suscita muito interesse. A minha primeira pergunta vai nesse sentido. Qual é a análise que se pode tirar desta primeira volta, dos resultados da primeira volta, Isabel? Relativamente às eleições presidenciais, eu gostaria de dizer que foi com muito orgulho que aceitei fazer parte da Comissão de Honra para apoiar a candidatura do António José Seguro desde a primeira hora, mesmo antes que ele tivesse tido o apoio do Partido Socialista. Portanto, conheço o António José Seguro há muito tempo, é da minha geração, e conheço o quando ele é capaz de fazer, apesar daquele ar sereno que tantos lhe criticam. Relativamente às eleições presidenciais, novamente, à primeira volta, gostaria de dizer, e sendo o mais objetiva possível, que, portanto, o António José Seguro saiu derrotado na Europa, saiu vitorioso, portanto, o candidato da extrema-direita, André Ventura, e eu só no primeiro momento em que eu soube os resultados, fiquei muito surpreendida, porque não percebia como é que um país de imigração podia votar por um partido que é contra a imigração e que é contra a diferença e que é contra aqueles que não pensam da mesma maneira. E que estigmatiza. Portanto, foi a minha primeira... E essa era a minha segunda pergunta, exatamente. A comunidade portuguesa em França, nomeadamente e na Suíça, que votaram massivamente no candidato Ventura, e precisamente, como é que se pode explicar? Bom, a Isabel estava a fazê-lo, precisamente, interpela muita gente, porque não podemos esquecer a nossa condição de imigrantes. Portanto, um partido que defende um candidato que defende precisamente uma política anti-imigração, de certa maneira, há uma certa incoerência da nossa parte, imigrantes, votarem num candidato que é contra nós. Realmente, esta será a primeira análise que se pode fazer em relação aos resultados, sobretudo na França e na Suíça também. Portanto, há realmente uma incoerência total, sem querer realmente entrar em debates profundos sobre o valor deste ou daquele candidato. No entanto, falo
na condição de imigrante que nós somos, e é um estatuto que nos acompanha no cotidiano. Nós não estamos, digamos, ao abrigo de um dia em França a extrema-direita tomar o poder e nessa altura chamar a contas os imigrantes que nós somos e dizer, pois bem, regressem ao vosso país. Nós estamos precisamente, a não ser aqueles que têm efetivamente a dupla nacionalidade, mas que nem todos a têm, e são milhares de portugueses que não têm a dupla nacionalidade e que estão sujeitos a esse aspecto. Vamos falar agora de algo que me surpreendeu agradavelmente. Uma posição de força das mulheres portuguesas da diáspora, um manifesto, uma carta aberta, subscrita por cerca de 200 mulheres, mas sei que há muitas mais que aderiram a este manifesto. Eu gostaria de saber, Isabel, porquê? Porque esta reação das mulheres portuguesas de França. Com certeza. Antes de vir às mulheres, se me permites completar um bocadinho a minha ideia de há pouco, relativamente aos resultados da primeira volta, eu só queria dizer que não penso que os portugueses da diáspora sejam maioritariamente de extrema-direita. Eu penso que eles votaram massivamente, houve o número de adesão, de participação foi muito mais elevada do que anteriormente, e eu congratulo-me com isso, com o facto das pessoas se implicarem e irem votar em número. Relativamente ao resultado, penso que efetivamente há um voto, espero em todo o caso, de revolta e não de adesão. É isso que é importante também frisar. Eu penso que os portugueses de cá fora estão revoltados, mas não aderem, espero que não adiram às ideias do André Ventura e da extrema-direita, porque justamente eles também são portugueses que vivem fora de Portugal. Eu lembro a Isabel que quando a visita de Augusto Santos Silva, ex-ministro da Defesa, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, ele realçou o facto de Portugal viver um problema grave no campo da habitação. Os jovens estão, de certa maneira, à espera de soluções, de respostas da parte do Governo em relação à habitação, que é, sem dúvida, um flagelo nacional, e o senhor ex-ministro referiu, e com muito a propósito, esse aspecto, que será provavelmente um dos aspectos em que o presidente eleito, seja ele qual for, terá que ter atenção, o Governo em exercício. Nós em Portugal desfrutamos de um governo legislativo, não propriamente um governo presidencial. Então, que o Presidente da República tem alguns poderes, mas não tantos como, por exemplo, em França, onde temos um regime presidencial. No entanto, esta eleição não deixa de ser importante e, portanto, era só um complemento de ideia em relação àquilo que disse a Isabel Barradas. Falemos agora então deste manifesto das mulheres da diáspora. Com certeza. É com muito gosto que as mulheres da diáspora, cerca de 200, conseguimos reunir cerca de 200 assinaturas em 24 horas, menos de 24 horas, e temos muitas mais que querem, depois de ter sido publicado esta tribuna, que querem também subscrever aquilo que foi dito. Isto é uma tribuna, foi um comunicado para dizer não à extrema-direita. As mulheres vindas de todos os horizontes, de todos os quadrantes, de todos os partidos políticos. É um movimento, foi uma tribuna apolítica, apartidária, para dizer não à extrema-direita. Nós, as mulheres da diáspora, também nos mobilizamos. Não são só os notáveis, os políticos convidados, as pessoas com visibilidade. Não, são também as mulheres da diáspora, anónimas, médicas, mulheres de engenheiras, e não só de tudo, da diáspora, as mulheres que fazem a vida também na diáspora, que se insurgiram e que disseram justo, eu só vos vou ler esta frase: escolhemos apoiar o candidato democrático, e eu digo democrático, António José Seguro, por representar estabilidade institucional, respeito pelas comunidades imigrantes e compromisso com uma democracia plural e responsável. Plural e responsável. Fazemo-lo por dever cívico, não por alinhamento partidário. As mulheres da diáspora
todas as mulheres da diáspora estão de parabéns por se terem mobilizado. Muito bem, Isabel Barrada, sem papas na língua, hoje aqui neste programa Portugal em Bordeus, nós vamos continuar uma vírgula musical, uma pausa musical, com o nosso malogrado Zeca Afonso, e este tema traz outro amigo também, que tem, de certa maneira, a ver com o momento que estamos a viver. Vamos ouvir. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, também. Aqueles que ficaram a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Ai, sonhos me visitarão, traz outro amigo também. Outro amigo também. Depois deste tema de Zeca Afonso, traz outro amigo também. Nós queremos enviar uma mensagem de amizade também a todos os nossos ouvintes, que são fantásticos. Dizer-lhes que ainda temos muito espaço à nossa frente. Há um número de telefone que a Alice vai deixar em direto para que nos possam contactar e, por que não, também, se quiserem comentar precisamente este momento político que estamos a viver, não hesitem. A antena é livre. Estamos na Clídisonde, no 90.1. E é só ligarem ao 05 56 50 69 99. A Isabel Barradas, eu assisti, como milhões de portugueses, ao debate entre os dois candidatos, o debate Aventura Seguro, na passada terça-feira.
e que mostrou-nos dois candidatos com intenções distintas, com um Seguro sereno e objetivo, e um Ventura algo nervoso e determinado a combater os imigrantes. É a política deste candidato. E também os ciganos, uma luta acérrima que ele tem com esta comunidade. Foi realmente um debate interessante, onde se tiraram realmente algumas ilações e Isabel, quais são as ilações que tiraste deste debate? Com certeza, eu também segui com muita atenção este debate, como não podia deixar de ser. Primeira das coisas, temos dois candidatos, um com uma postura presidencial e o outro como líder de um partido político, o Chega. Portanto, temos um com uma postura presidencial que fala para os portugueses, para todos os portugueses e todas as portuguesas. E temos o outro que fala para a sua, querendo, apesar de tudo, alargar o seu eleitorado, mas que fala para os seus eleitores e para aqueles que estão para o povo. Aquilo que ele diz ser o povo, porque ele diz que é o candidato do povo contra as elites, que as elites estão todas contra ele. Ora, ele esqueceu-se simplesmente de dizer que ele também faz parte dessa elite que ele tanto critica, porque ele não podemos dizer que é o povo. Então, o que é o povo? O povo somos todos nós, somos todos nós, todos os portugueses e todas as portuguesas. Portanto, eu acho que ele estava muito nervoso porque ele tinha acabado de ter conhecimento do apoio dado por alguns outros, por algumas personalidades da direita, que ele tanto queria angariar para si próprio, como o Cavaco Silva, como o Paulo Portas, etc. E eu acho que ele estava muito nervoso por isso. E devemos dizer que este debate, apesar de não ter sido muito profícuo, porque não se falou muito daquilo que são as competências de um Presidente da República. Das coisas essenciais. Exatamente, mas falou-se mais daquilo que é o apanágio da governação, de um governo. Um Presidente da República não governa. Um Presidente da República ajuda a governar. Exatamente. E inspira o governo para que as medidas e as soluções das quais carece Portugal, nomeadamente em termos de saúde, de alojamento, como tu fixaste, etc., sejam implementadas. Portanto, ele inspira o governo, deve inspirar e deve vigiar para que essas soluções sejam encontradas e implementadas. E nitidamente, o André Ventura ficou muito incomodado quando se falou de Trump, ficou muito incomodado quando se fala de o povo português, dos portugueses e das portuguesas, de todos. Ficou muito incomodado quando António José Seguro disse que inclusivamente ele seria o presidente mesmo dos eleitores do Chega, o que demonstra por si só o quão democrático é este candidato que espero venha a ser Presidente da República no próximo dia 8 de fevereiro. Isabel, algumas forças democráticas em Portugal, mesmo de direito, que já apresentaram a intenção de votar e aconselham o voto em seguro. No entanto, quer-me parecer que há algo que ainda que me interpela, como homem de rádio, é o facto do nosso primeiro-ministro não ter tomado posição. Montenegro, por enquanto, não... E, portanto, ele que é líder de um dos maiores partidos portugueses, o que é que se pode deduzir desta posição? Eu, muito objetivamente, eu acho que o nosso Primeiro-Ministro não percebeu ainda quais são as intenções do candidato André Ventura. Portanto, o candidato André Ventura, o que ele pretende é ocupar o espaço do centro-direita, nomeadamente o espaço do Partido Social Democrata e o espaço do Luís Montenegro. Portanto, ele não percebeu isso, não tomando posição, claramente, porque no meu entender, não faço unanimidade, longe disso, mas no meu entender ele devia ter tomado decisão e optado pela democracia. Porque não o tendo feito, eu acho que isso lhe vai custar caro, a médio prazo. Porque é isso que o André Ventura quer, é ocupar esse espaço e ser ele o líder do centro-direita. Estamos com Isabel Barradas a falar de um momento importante na vida política portuguesa, a segunda volta das eleições presidenciais,
são já no próximo fim de semana, sábado e domingo. Naquilo que nos diz respeito a nós, que estamos nesta região de Nova Aquitânia, Gironde, pois bem, teremos que ir votar ao Consulado-Geral de Portugal em Bordeaux. Obviamente, temos que estar inscritos nos cadernos eleitorais para poder exercer esse dever direito cívico. No entanto, a informação aqui fica: o consulado abre às 19 horas, às 8 horas e fecha às 19 horas. Abre às 8 e fecha às 19. Sábado e domingo a mesma coisa. Portanto, estão todos convidados. Houve realmente, a Isabel referiu isso, um entusiasmo crescente à volta destas eleições. Penso que vai continuar a segunda volta. Aguardam-se surpresas, não falo em termos de Portugal continental, porque as projeções apontam para que Seguro vença com confortável avanço confortável. No entanto, nos países de imigração, por enquanto as projeções ainda não são muito concretas. O que é que se pode esperar, Isabel? Eu sei que, claro, é difícil responder, porque, mas... Não temos sondagens, não é? Esse nível. Na Europa e assim no resto do mundo não temos sondagens. O que eu posso dizer é o seguinte: que esta mobilização continue, que os portugueses se implicam, que se mobilizam e vão votar. Como disse no início, portanto, apoio António José Seguro e claro que votarei António José Seguro sem medo, porque voto e aposto na democracia. Eu só queria dizer que este candidato, António José Seguro, disse que não se ganham eleições com sondagens, porque as pessoas não pensem que está tudo ganho por ele ter uma percentagem favorável, importante. O que é importante, penso eu, fundamental, é ir votar, claro. e é fazer com que a margem, a diferença entre os votos do candidato de extrema-direita e os votos na democracia sejam o mais ampla possível, para legitimar o Presidente da República que será eleito no dia 8. Eu acho que isso é fundamental. Não é por ele estar, o António José Seguro estar à frente, que devemos deixar de ir votar. Muito pelo contrário. Quanto maior for a margem, se ele for eleito por 70% e o André Ventura por 25%, mantiver os seus 24% ou 25%, isso é muito bom. Em contrapartida, se o André Ventura tiver 35%, quer dizer que isso começa a ser um bocadinho, mesmo que o António José Seguro ganhe, é preocupante este progresso da extrema-direita em Portugal. Um progresso, e aproveita deixa, que não é uma exclusividade portuguesa, infelizmente, ou melhor, é uma tendência na Europa, no mundo. Provavelmente certos partidos, e é uma análise política de um animador de rádio, de um jornalista, é efetivamente que esta tendência só poderá ser alterada se efetivamente os partidos no poder tiverem capacidade de resposta para certas preocupações da população. Penso que só este flagelo devemos considerá-lo. Estamos numa rádio de expressão livre, estamos numa rádio que assume a sua posição em termos de informação, em termos de defesa dos interesses da população, e efetivamente quer-me parecer que a preocupação é essa. Temos que os políticos têm que responder àquilo que o povo, às mensagens que o povo envia, a população envia precisamente, e quer-me parecer que neste momento, não só em Portugal, mas noutros países da Europa, há realmente problemas de governança, problemas em que o governo, os partidos do poder têm que ter capacidade de resposta para os problemas que afetam a população. E por isso há esta subida da extrema-direita que efetivamente é preocupante, porque todos nós queremos viver em democracia, em liberdade. Eu vivi realmente o período da Revolução, estava em Portugal, era jovem estudante,
e sei, e tive e sofri também na pele as consequências de um regime de ditadura, e quer-me parecer que nenhum português hoje poderá dizer abertamente que quer voltar ao passado. E o perigo espreita precisamente, e a tendência é caminhar para nesse sentido. Portanto, votar sim, votar porque é um direito, e espero que nomeadamente a comunidade portuguesa, vote em massa. Mas atenção à história, à memória, atenção aos direitos, à liberdade, à democracia. Isabel, sei que tens outros compromissos. Vou-te pedir apenas para... Já foi dito numa das tuas últimas respostas, mas que deixes uma mensagem à comunidade no teu papel de membro de honra da Comissão de Seguro, de António José Seguro. Porque é que gostarias de deixar assim, abrir o coração e falar diretamente à comunidade que nos escuta? O que é que gostarias de deixar como mensagem? O que eu gostaria de dizer, e tenho a certeza que António José Seguro estaria de acordo comigo, porque também me escolheu para a sua Comissão de Honra da Diáspora, que gostaria de dizer que se mobilizem, que vão votar, que se impliquem na vida da sociedade, na vida de Portugal. Ele disse que um português fora de Portugal é também Portugal. Ele tem um manifesto para as comunidades, um programa. Eu compreendo a revolta, eu compreendo a desilusão, eu compreendo que os problemas, que há muitos problemas para resolver. Eu própria tenho questionado os nossos políticos, tenho-lhes dito, interroguem-se, o que é que fizeram de errado, ou o que é que não fizeram, para que os extremos continuem a progredir, para que um partido como o Partido Chega esteja a ser tão apoiado pelo nosso povo, que tanto carece de união. E eu acho que o António José Seguro atualmente representa essa união, a união dos portugueses e das portuguesas, de todos, à volta de um projeto comum. Ele fala do nosso chão comum, da nossa casa comum. Mas atenção, nós, aqueles que vivemos há 51 anos atrás, e é o meu caso também, como o do Valdemar, eu lembro-me perfeitamente de que não se podia falar alto. Eu lembro-me perfeitamente de que havia pessoas que estavam na prisão por terem contestado. Eu lembro-me perfeitamente por trabalhadores que no trabalho tinham dito não ganhamos o suficiente, e só por isso foram parar à prisão. O meu pai era sindicalista nessa altura e defendia os trabalhadores. Eu lembro-me que era os jovens terem que ir para o ultramar, lutar. Eu lembro-me o que era o analfabetismo. As pessoas que tinham que emigrar porque não tinham meios para viver em Portugal. Eu lembro-me que era o não poder aceder à educação, à cultura. Mantinham-se as pessoas na ignorância, o não saber ler, para serem mais facilmente manipuláveis. Eu lembro-me da corrupção nessa altura, só que era para os de colo branco, aqueles que estavam no poder. Chamava-se de outra maneira, mas era corrupção. Aqueles que agora são anticorrupção e que gostariam que 3 Salazares voltassem, era corrupção vezes 3 vezes. 3 Salazares. Portanto, meus amigos, é mesmo com o coração, como o Valdemar disse, e muito sinceramente, lembrem-se, façam um apelo à memória. Se vocês não viveram, os mais jovens, nesses tempos sombrios, lembrem-se que os vossos avós, os vossos pais viveram e tiveram que fugir e sair do país. Assalto, quantos não fizeram? Portanto, lembrem-se disso tudo. E lembrem-se que, apesar de não ser perfeito o nosso sistema democrático, é aquele que vale a pena viver. Porque nele podemos falar, podemos dizer aquilo que está bem e que está mal, e podemos tentar resolver o que está mal e viver todos em democracia e liberdade. Liberdade.
Muito bem, Isabel. Realmente uma análise à situação, ou melhor, ao momento que vivemos. A Isabel que naturalmente defende um candidato e tem todo o direito, e foi nesse sentido que foi convidada para nos falar deste momento político que vivemos, as eleições presidenciais, a segunda volta, já no próximo fim de semana. E portanto e ficou bem vincado bem vincada a ideia de que efetivamente os portugueses devem votar tendo em conta dos valores que todos nós apoiamos, sustentamos, que é a liberdade de expressão, é realmente a democracia, e por isso penso que a palavra de ordem para as próximas eleições é isso mesmo, democracia e liberdade. Para terminar, queria também deixar aqui, porque li muitos comentários na internet sobre comentários de pessoas que votam no outro candidato e que apontam Seguro como o candidato socialista. A verdade deve ser dita, José António Seguro não é um candidato socialista, é um candidato que é apoiado por várias estruturas políticas de esquerda e de direita, e portanto essa tendência do partido do Ventura em apontar do dedo o candidato José António Seguro como candidato socialista está completamente errado, porque efetivamente o candidato tem o apoio do Partido Socialista, efetivamente, mas também de outros partidos. Não é um candidato aliás, um Presidente da República não pode ser apoiado diretamente, ou candidato de um partido. Portanto, não estamos nas eleições legislativas, estamos nas eleições presidenciais, e por isso quero parecer que é realmente mesquinho, é realmente muito... E uma contra-verdade o facto de apresentar Seguro como candidato socialista. Isabel, muito obrigado por este momento político. Muito obrigada. Uma mulher que defende a democracia e a liberdade, que finalmente que corresponde, de certa maneira, o que é a imagem deste manifesto das mulheres da diáspora, que está precisamente nessa vertente, e que hoje nos deixou a sua posição, que é perfeitamente audível, e que é uma posição que finalmente muitos portugueses deveriam defender. Não deixem de votar. Fica aqui, portanto, este conselho. Votem, mas têm que ponderar antes de votar. Até rima e é verdade, mas todos nós queremos que o nosso país, Portugal, continue a viver em liberdade e em democracia. Muito obrigado, Isabel. Foi realmente um prazer, e espero que realmente possamos ter-te aqui para depois analisar os resultados das eleições presidenciais, que são no próximo fim de semana. E portanto, só mesmo para terminar, porque quero-me parecer que é importante, sei que estás com alguma pressa, no entanto, não podemos esquecer também as eleições municipais, que vão ter lugar dentro de, sensivelmente, 1 mês e 9 dias, e portanto é onde os portugueses, mesmo aqueles que não tenham nacionalidade francesa, e convém referi-lo porque ainda há muita confusão nesse sentido, portanto, os portugueses podem votar nas eleições municipais. Portanto, os portugueses que vivem em Lormont, que vivem em Mérignac, em Senon, em Bègles, com o bilhete de identidade português, a partir do momento em que estejam inscritos nas listas eleitorais, nos cadernos eleitorais da Câmara, podem votar. Penso que é importante, Isabel, assim para terminar esta nossa conversa, falar no dever da comunidade portuguesa, dos cidadãos portugueses, de votar nestas eleições municipais. Claro, eu não podia dizer o contrário. É um direito e um dever. Portanto, é preciso relembrar que todos os portugueses que residem em França, mesmo que não tenham nacionalidade francesa, portanto não são lusodescendentes, podem votar nas eleições municipais. Eu diria podem e devem. Porque se nós devemos implicar-nos na vida da cidade, não é? Naquilo que nos preocupa, no nosso cotidiano, não só o alojamento, mas quanto
a educação, tudo o resto, a segurança, etc. Portanto, os portugueses têm que se mobilizar para se tornarem também mais visíveis, não é? Para dizer, porque é a maior comunidade e pronto, não é só falar que estão bem integrados, é também falar que estão bem integrados e que se mobilizam para serem membros ativos da comunidade. Pronto, eu gostaria só de agradecer o facto do convite e deste momento. Foi um prazer para mim estar convosco e dizer que votem, mas pensem entre liberdade e ditadura, o que é que escolheriam, não é? Mesmo que, pronto, que não seja o vosso candidato, e sobretudo é verdade que é um candidato apartidário, apesar de ele ter sido o secretário-geral do Partido Socialista, que esteve longe da esfera política muitos anos e agora voltou, é um candidato de união e é um candidato apartidário. Isso prova que tantos o apoiam de todos os quadrantes políticos. Desejo-lhes um ótimo domingo e até muito em breve. Muito obrigado, Isabel. Foi um prazer.